A Band deve roubar a audiência do futebol da Record neste domingo. Afinal de contas, tem final da Copa Africana. Mas será que o dano vai ser muito grande para a emissora do Edir Macedo? É o que a gente fala a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, antes de mais nada, um recadinho aqui, porque este mês de fevereiro nós estamos aqui no canal com uma parceria com o aplicativo OneFootball, pelo qual você pode acompanhar a Bundesliga em todos os seus jogos. O campeonato alemão tem neste fim de semana, por exemplo, os jogos entre o Bayern de Munique e o RB Leipzig e o Borussia Dortmund contra o Bayer Leverkusen. Dois jogões que você pode acompanhar baixando o aplicativo, que tá o link aí na descrição e também no comentário fixado. No OneFootball você vai poder acompanhar também ligas de outros países, como a Polônia, a Irlanda do Norte, a Dinamarca, tudo isso de graça e com imagens. Portanto, não perca tempo, baixa o aplicativo aí pelo link da descrição e do comentário fixado, assim você ajuda o nosso canal aqui também. Bom, pessoal, então neste fim de semana tem um domingo super especial na TV aberta, vocês já devem ter percebido, né? Tem futebol feminino na Globo às 10h30 da manhã, tem Mundial de Clubes na Band às 1h30 da tarde, todas as transmissões do fim de semana estão no vídeo que eu publiquei na sexta-feira aqui no canal, e no domingo às 4 horas tem um confronto direto entre Band e Record pelo público do futebol. Bom, para começar, a Band pode tirar a audiência da Record? Pode, mas o primeiro tópico aqui é para dizer onde não deve tirar e nem afetar, que é no Rio de Janeiro e nos estados que acompanham o Campeonato Carioca, porque a Record deu sorte. Para enfrentar a final da Copa Africana, ela vai ter um Fla-Flu, um Flamengo e Fluminense, um grande clássico, e até vai poder, quem sabe, bater de frente com a Globo. Não sei se vai chegar a liderar, mas com a força da torcida do Flamengo no Ibope a gente nunca pode duvidar. Então, no Rio de Janeiro e nas outras 20 unidades da federação que recebem o Campeonato Carioca, é muito possível que não vá fazer nem cócegas, mesmo porque na própria Praça Carioca a Band não tem tanta força assim. Não dá muita audiência com a Fórmula 1, não dá muita audiência com o Faustão, e aí você vai olhar para São Paulo, são algumas das maiores audiências do canal. Mas aqui em São Paulo, justamente por isso, a Record pode sofrer um pouco sim. Para começar, o jogo que será exibido pelo Paulistão é um duelo entre Guarani e Santos. O Santos é um time grande, evidentemente, tem a quarta audiência em relação aos times grandes de São Paulo, mas não costuma ser uma diferença tão grande assim em relação aos outros. Pelo menos comparando com o que o Flamengo tem para os demais no Rio de Janeiro. Não tem nem comparação, aliás. Mas é um jogo que vai enfrentar uma final de campeonato que já vem dando audiência em São Paulo. Nos últimos domingos, a Record conseguiu 8 pontos de audiência com Novo Horizontino e Palmeiras e 9 pontos com São Paulo e Ituano, ou seja, veio bem até para os padrões da emissora, que nos domingos sem futebol vinha sempre perdendo para o SBT. A Record com o programa do Faro era uma belíssima freguesa do SBT. Aliás, um dos poucos momentos da semana em que a emissora do Edir Macedo acaba perdendo para o canal do Silvio Santos. Mas agora com o Paulistão conseguiu reverter isso. Só que a Copa Africana, nesses dois domingos, ficava ali entre 2 e 3 pontos. Normalmente 2 pontos de média, com um pico de 2,5, 3 pontos, e agora é a grande decisão. Nessa última semana, a Band finalmente percebeu que a Copa Africana dá sim audiência, que é legal, e colocou a semifinal no ar. Porque não estava no planejamento não. Quem viu o vídeo que a gente subiu aqui em janeiro no canal, pôde perceber que a Band não previa transmitir nenhuma das semifinais, mas acabou exibindo o jogo entre Camarões e Egito, com narração do Datena, no horário do programa dele, Brasil Urgente, e deu uma belíssima audiência também. Ficou ali entre 4 e 5 pontos, na prorrogação e nos pênaltis passou dos 6, praticamente ali encostando nos 7 pontos de pico, e foi espetacular para os padrões da Band. Lembre-se que a gente sempre elogia aqui a Fórmula 1 por conseguir média de 4, 5 pontos e dar esses mesmos picos de 6, 7 até 8. Então a Copa Africana, para esse horário, foi simplesmente sensacional. Numa final agora, entre Senegal e Egito, o que pode acontecer? Pode acontecer a mesma coisa. Só que a Record, quanto ela pode perder de audiência para esse jogo? Se o São Paulo deu 9 pontos e o Palmeiras deu 8, não seria muito absurdo a gente prever que o Santos vá dar, por exemplo, 7 pontos de audiência em uma condição normal. Mas com a Copa Africana tentando puxar para baixo essa pontuação, despertando o interesse de quem gosta de futebol e não quer acompanhar ainda o estadual, mesmo se for santista, porque vai que a pessoa quer ver o Salah contra o Mané em campo, aí pode sim a Band tirar, quem sabe, uns 2 pontos de audiência. A Band pode ultrapassar a Record no Ibope? É uma pergunta que me fizeram muito também essa semana aqui no canal. Pode, mas eu acho que não durante o jogo do Guarani e Santos. Porque para ultrapassar a Record, mesmo que por alguns minutos, a Band deve conseguir pelo menos 6 ou 7 pontos de pico. E isso vai ser muito complicado no tempo normal de um jogo contra o tempo normal do outro. Se for para prorrogação e para os pênaltis a decisão do título continental africano, aí sim eu acredito que a Band vai ultrapassar a Record, mesmo porque o Rodrigo Faro, nos últimos 2 domingos, sempre que pegava o Ibope em alta do Paulistão, acabava derrubando em questão de minutos. Então a Record pode cair ali para os seus 4, 5 pontos,
e o futebol da Band dá um pico ali de 6, 7, quem sabe até 8 se o jogo for muito emocionante. Então sim, a Band pode ultrapassar a Record, mas na minha avaliação vai ser difícil isso acontecer durante o jogo, porque querendo ou não, tem muita gente que está interessada em decisão, mas ainda é muito mais gente que está interessada em futebol nacional, como é o caso agora desse Guarani e Santos. Agora, o que a gente também vai esperar é que essa seja a menor audiência da Record no Paulistão até agora, e não por causa do Santos, mas por causa dessa competição. No Rio de Janeiro, como eu falei no começo do vídeo, dá sim pra gente esperar a Record, quem sabe ali, com os seus 12, 13 pontos, até um pouquinho mais, porque é o Flamengo enfrentando ali o The Masked Singer e tem o Fluminense do outro lado. Duas grandes torcidas, um grande clássico, então a expectativa é muito grande e tenho certeza na Record do Rio também. Então se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar o noticiário da mídia esportiva, porque essa semana tem muita coisa acontecendo, né? Mundial de Clubes na Band, futebol feminino na Globo, que se bobear vai dar mais pontuação no Ibope do que os jogos masculinos da tarde na Record e na Band. Tudo isso você vai acompanhar os resultados, as análises e os comentários aqui no blog do Alan Simon. Então se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho. Esse é o blog do Alan Simon e aqui você sabe onde o seu time joga.